Um senso de combate capaz de desestabilizar o centro de gravidade do inimigo com o mínimo de movimento. Mas, na prática, a diferença entre teoria e combate real é abismal. Mesmo diante de uma situação de vida ou morte, Kong permanece inabalável. Sua presença no campo de batalha faz Saki se lembrar do lendário Imperador da Espada, Siegfried. Aproveitando uma brecha, Saki saca o arco e dispara uma flecha precisa. O projétil atinge o monstro búfalo com perfeição, derrubando-o com um único golpe. Após a vitória, Saki recorda rumores que ouviu, de que o Imperador da Espada teria uma vez liberado sua aura diante dos trainees especiais. As peças se encaixam. Ela percebe que o treine especial só pode ser com Gyama. Enquanto isso, nosso garoto libera sua aura de bênção, que agora envolve completamente seu corpo. No entanto, o chefe dos monstros búfalo não demonstra medo. Em vez de recuar, ele abandona seu machado e avança com um soco devastador. Num instante, Kong responde com um golpe certeiro, ferindo o braço direito da criatura, que solta um rugido ensurdecedor de dor. Ao mesmo tempo, Baten continua canalizando sua bênção em Kong, enquanto Chloe enfrenta outro monstro búfalo. Com movimentos ágeis e precisos, Chloe derrota seu inimigo com facilidade. Ainda assim, admite que lhe falta experiência real contra monstros. Ela observa que, quanto mais humanoide for a forma de um monstro, mais perigoso ele se torna. Embora o grau de ameaça varie, criaturas que demonstram comportamento humano são particularmente letais. Na visão de Chloe, o chefe dos monstros búfalo não é um simples animal, é um verdadeiro mestre espadachim demoníaco. De repente, o monstro solta um rugido trovejante, empunha o machado com a mão esquerda e canaliza magia na arma, concentrando sua aura ao redor dela. Saki fica em choque. É difícil acreditar que um monstro consiga usar magia. Mas, ao observar melhor, percebe algo ainda mais perturbador. O monstro está queimando sua própria força vital para gerar mana. A ideia é simplesmente absurda. Um ser dessas proporções não deveria ser capaz disso. Além disso, a onda caótica de mana que emana do monstro torna quase impossível se aproximar. Apesar da pressão sufocante, Baten mantém-se firme. Pensa consigo mesmo que, aconteça o que acontecer, ele acredita em Kong. Nesse instante, o monstro-chefe termina sua conjuração e avança, desferindo um golpe com o machado imbuído de magia diretamente contra Kong. Nosso garoto não recua. Em vez disso, avança também, e suas armas colidem, liberando uma aura poderosa que envolve a área. Kong esboça um sorriso. A magia do monstro é densa demais. Ele sabe que não pode vencê-lo apenas com a espada. Mas se recuar, Chloe, Saki e Baten estarão em perigo. Nesse momento, o monstro intensifica ainda mais a aura em torno do machado e ataca novamente. Kong é lançado para trás pelo impacto, tentando resistir. Vendo isso, Saki saca outra flecha e a dispara contra o rosto do inimigo, conseguindo distraí-lo por um instante. Kong hesita, confuso. Mas Saki grita: "O que você está esperando, Kong? Acabe com ele agora." Mal conseguindo se manter de pé, Kong ultrapassa seus próprios limites. Libera 100% da bênção do Deus da Espada. Uma de suas pupilas escurece, o sinal de que a bênção foi totalmente despertada. Sua espada brilha com uma aura azul intensa, irradiando um poder imenso. Com forças renovadas, Kong desfere um golpe. Aos poucos, a lâmina começa a cortar o machado do monstro. A arma, antes considerada impenetrável, começa a rachar sob a pressão. Chloe observa, chocada, a luz azul resplandecente emanando da espada de Kong. Com sua aura ao máximo, ele desfere um golpe final, decisivo, e derrota o chefe dos monstros búfalo. Todos assistem, incrédulos. Kong conseguiu. Derrotou a fera demoníaca em um instante. Exausto após a batalha, nosso garoto permanece de pé, ofegante. Olhando para cima, comenta que finalmente conseguiu liberar todo o potencial da bênção do Deus da Espada. Saki, visivelmente impressionada, o observa atentamente. Dessa vez, Kong conseguiu manter a bênção ativa por exatamente 12,7 segundos. Enquanto isso, Baten, igualmente esgotado pelo confronto, desaba no chão. Suspira e comenta que Kong Gyama desafia toda a lógica sempre que o vê em ação. Ao olhar para nosso garoto, Baten se recorda da luz azul que havia visto antes, forte o bastante para iluminar toda a caverna. Ele mal consegue acreditar que alguém da idade de Kong já seja capaz de manifestar uma aura daquela magnitude. Nesse momento,
Saki se aproxima de Baten e diz para ele respirar fundo e devagar. Surpreso, ele pergunta o motivo. Saki faz uma pausa antes de responder. Diz que finalmente entendeu o que Baten quis dizer antes. O que você quer dizer com isso, Saki? Pergunta ele. Aquele incidente lendário, responde ela. Ah, aquilo, diz Baten, assentindo. Saki continua. Agora entendo por que você vive seguindo Kongiyama por aí. Baten revira os olhos. Desde quando eu fico seguindo ele? Saki dá de ombros. Tanto faz. Além disso, as regras da academia não vão permitir que o Kongiyama seja transferido para nossa turma este ano. Baten franze a testa. Você bateu a cabeça? Ou foi possuída por um demônio? Saki apenas sorri. E se fosse o contrário? Sugere. Não há nenhuma regra contra isso. Baten pensa por um momento antes de responder. Não que eu saiba. Ótimo. Diz Saki, com um sorriso travesso. Porque, de alguma forma, acho que também quero seguir nosso garoto por aí. Enquanto isso, a cena volta para Kong, que reflete sobre a batalha. Mesmo com a bênção de Baten, o descanso é inevitável. Mas pelo menos ele sobreviveu. Lutar sem a bênção da insensibilidade à dor foi um avanço. De repente, Chloe corre até ele e o abraça com força. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto pergunta. Você está bem? Está machucado? Ainda se recuperando? Kong responde. Espera um pouco, ainda estou ferido. Assustada, Chloe se afasta imediatamente, o olhar ainda cheio de preocupação. Corando, ela se desculpa com Kong. Nesse instante, uma janela de sistema aparece diante dele, parabenizando-o por adquirir uma nova bênção. Nosso garoto pensa consigo mesmo que essa bênção estava originalmente destinada a Léo. Ela é de classe espiritual, a mais rara desse mundo. Uma bênção que só revela seu verdadeiro poder quando combinada com outra. As informações da nova bênção aparecem. Bênção da transição. Essa habilidade permite que Kang transfira sua própria bênção para um ser vivo ou objeto. No entanto, é necessário contato físico direto com o alvo. Nosso garoto entende imediatamente. Essa bênção de transição é essencial para dominar a dualidade da Bama. Determinado, Kang decide aproveitar ao máximo essa habilidade rara. Nesse momento, o portão de pedra rende e se abre. Alguém entra. Kong se vira para Chloe e a lembra do favor que havia pedido antes. Claro, responde ela, sem hesitar. A figura que entra é o mesmo segurança de antes. Porém, antes que ele possa reagir, Chloe age sem perder tempo. Ataca rapidamente, ferindo a perna do homem. O guarda cambaleia, tentando se mover, mas Chloe o encara friamente e avisa. Fique parado, ou vai se arrepender. Chocado, Baten pergunta. O que está acontecendo? Nosso garoto responde com calma. Pedi um favor a Chloe mais cedo. O guarda, contorcendo-se de dor, encara Kong com raiva. Você ficou louco. Por que me atacaram? O que eu fiz? Kong responde com frieza. É exatamente isso que estou tentando descobrir. Ele então se vira para Saki e Baten. Os monstros búfalo descontrolados de antes, a abertura repentina do portão de pedra, tudo leva de volta a esse guarda. Saki, com a confiança de sempre, cruza os braços. Realmente parece suspeito. Não havia câmeras de vigilância dentro da masmorra. E esse guarda apareceu exatamente no momento perfeito. Baten, ainda confuso, franze a testa. Mas por que esse guarda iria nos atacar? Saki revira os olhos. Idiota! É exatamente isso que estamos tentando. Quem está por trás disso? Pergunta Saki, com a expressão séria enquanto se aproxima do guarda. Não tem como você ter orquestrado tudo isso sozinho. O guarda permanece em silêncio, recusando-se a responder. Saki estreita os olhos. Se você não quiser falar, eu mesma vou dar um jeito de fazer você falar. Nesse momento, nosso garoto dá um passo à frente. Sua voz é calma, mas firme. Se não nos contar quem é seu chefe, haverá consequências. O medo surge nos olhos do guarda. Tremendo, ele finalmente cede. Certo, eu falo. Ele respira fundo antes de confessar. Um instrutor da academia a quem o procurou dias atrás, oferecendo-se para quitar todas as suas dívidas. Ao ouvir isso, Baten cerra os punhos de raiva. Mas Saki o interrompe rapidamente. Calma, Baten, diz ela, antes de se virar novamente para o guarda. Como era esse instrutor? O guarda hesita, então responde. Era uma mulher alta, com cabelo e olhos roxos.
A expressão de Saki se torna ainda mais séria. Ela se volta para Kong. Se eu tivesse que apostar, acho que é a assistente da minha turma. Nunca esqueço um rosto. E os olhos dela eram afiados demais. Ela se destacava. Os olhos de Baten se arregalam. Espera aí. Isso significa que ela também estava por trás do incidente da prova semestral. Saki franze a testa, surpresa. Incidente da prova? O que aconteceu naquela época? Pergunta ela. Kong responde com seriedade. Durante o exame semestral, minha equipe e eu enfrentamos uma sereia demoníaca. Saki arregala os olhos. Espera. O leão foi parar no hospital por causa de uma luta com um demônio. Baten finalmente vê a chance de esclarecer as coisas. Exato. E vamos deixar uma coisa bem clara. Quem derrotou a sereia demoníaca foi Kong Jiyama, não o leão. Kong, impassível, apenas assente com a cabeça. Já coletei todas as informações que preciso. Então, ele revela que havia gravado toda a conversa com o guarda. Saki, visivelmente impressionada, observa em silêncio enquanto Kong continua. Uma masmorra que nunca deveria ter sido aberta, abriu no momento exato. Foi tudo planejado. Para eliminar alguém. O guarda, em choque, encara Kong. O que você quer dizer com isso? Ignorando-o, Kong se vira para Chloe. Você é a assassina aqui. A decisão é sua. Chloe apenas assente. Entendido. Sem perder tempo, ela ativa sua bênção e neutraliza o guarda com um único golpe preciso. Ao deixarem a masmorra, os pensamentos de Kong permanecem agitados. Os anciãos e instrutores da Academia Aken, são eles que estão me mirando. Seu olhar endurece. Se esses anciãos querem me eliminar, que venham diretamente. E quando vierem, eu vou eliminar todos eles. Nosso garoto, Kong, apresenta o chifre do Rei Touro, o boss da masmorra oculta dos búfalos. Esse raro material garante sucesso absoluto ao aprimorar armas abaixo do rank A. Ao se aproximar do ferreiro para melhorar sua arma, o artesão fica boquiaberto ao ver o chifre em mãos de Kong. É quase inacreditável que um simples estudante tenha obtido material de tão alto nível. Surpreso, o ferreiro pergunta: isso é mesmo material de rank A? E você derrotou esse monstro sozinho? Kong explica que foi uma vitória em equipe. Como eu venceria um boss de rank A sozinho? Em seguida, ele coloca Muzerame, sua faca, sobre a mesa. A lâmina está em péssimo estado. Já que a arma está danificada mesmo, melhor aproveitar e reforçá-la também. O ferreiro, visivelmente irritado, observa o estado da arma e pergunta com severidade: o que você fez com a minha obra? Como deixou ela assim? Kong, desconfortável, pergunta: como assim deixei assim? Do que está falando? O ferreiro força um sorriso nervoso e responde, hesitante: você podia cuidar melhor da arma. E se ela quebrasse no meio de uma luta? Eu ficaria preocupado com sua segurança. Sabe? Kong o tranquiliza. Não se preocupe. Eu confio no seu trabalho. E prometo fazer como combinamos. Ele então deixa a arma sob os cuidados do ferreiro. Enquanto Kong se afasta, o artesão cerra os dentes em frustração. Por fora, tenta manter a calma. Mas por dentro, sua raiva é evidente. Pensamento do ferreiro. Esse moleque. Desta vez, o ferreiro pretendia encurtar ainda mais a faca. De repente, Kong parou, surpreendendo o artesão. Nosso garoto se virou calmamente e disse que ele podia vender os materiais restantes, se quisesse. Ao ouvir isso, a raiva do ferreiro pareceu esfriar. E, ao que tudo indicava, ele havia desistido da ideia de encurtar ainda mais a arma de Kang. A cena então muda para a sala de aula. Kong refletia sobre sua recuperação. Já havia se curado bastante e se sentia bem melhor dos ferimentos que sofreu durante a luta contra o chefe dos monstros búfalo. Mas ele sabia que logo teria que pedir novamente a Baten pela bênção de cura. Recostado na cadeira, soltou um suspiro. Ao olhar para cima, notou sua janela de status, que revelava algumas mudanças importantes. Seu nível físico havia subido de 8 para 9, e as restrições com sua espada haviam se aliviado. Seu nível mental havia subido de 4 para 5. E várias outras habilidades tinham melhorado discretamente. No entanto, o que mais chamou a atenção de Kong foi a taxa de sincronização, que agora estava em 12,7%. Diferente dos outros atributos, essa taxa aumentava drasticamente após eventos significativos. Se conseguisse limpar outra masmorra, era provável que ela aumentasse ainda mais. E,
Com isso, talvez outra bênção fosse desbloqueada. Kong refletiu. Apesar do aumento acelerado nas estatísticas, ele ainda não havia sentido nenhum efeito colateral grave, desde o dia em que seu cabelo começou a ficar grisalho. Claro, os fios brancos ainda estavam surgindo, pouco a pouco. Em tom de brincadeira, pensou se força demais leva à calvície. Será que, quando seu cabelo ficasse totalmente branco, começaria a cair? Mas, voltando à realidade, Kong reconheceu. Com tantas forças agindo contra ele, precisava estar totalmente preparado. Depois de tudo que enfrentou, não podia morrer de forma tola. Além disso, ainda precisava estudar melhor como usar a bênção da transição. A diferença entre quem possuía bênçãos e quem não tinha era enorme. Kong até sentia um pouco de pena de Leon. Mas, no fim das contas, Leon era o protagonista. Ironicamente, a janela de habilidades dele provavelmente logo estaria lotada de bênçãos. Ainda havia muito a fazer. Primeiro passo: recuperar completamente o corpo. Então, Kong recebe um presente, aparentemente vindo de Chloe. Pela primeira vez, ele havia formado seu próprio grupo e conseguido limpar uma masmorra com sucesso.